Olá, este é o programa Cubatão, seus caminhos e sua história aqui pela TV Polo. O programa ficou um período fora do ar, mas hoje nós retornamos para trazer um pouco da história e da cultura de nossa cidade. Nos programas anteriores nós abordamos personagens que contribuíram para a história da cidade. Foram pessoas muito importantes, seja do ponto de vista político, do ponto de vista social, e que fizeram parte, então, desta grande história que nossa cidade possui. Como todos sabem, nós mantemos nos canais, nas redes sociais, no Facebook, no caso, uma página chamada Cubatão Caminhos da História. É uma página que busca trazer sempre aspectos da história da cidade. E, recentemente, um grande número de pessoas buscaram esse grupo para conhecer a história e fazer comentários os mais diversos sobre esses personagens da história que nós acabamos de falar. São pessoas que demonstram possuir uma vontade grande de conhecer mais o nosso passado. E isso é realmente bastante importante e significativo, pois sem o conhecimento histórico, nós perdemos as nossas identidades. Nós percebemos que a história de Cubatão é uma história marcada pela momentos de interrupção, citando, por exemplo, a questão da industrialização da cidade, onde um processo foi interrompido para que um novo processo se iniciasse. Quando as indústrias vieram, por exemplo, uma boa parcela das pessoas que aqui moravam se mudaram para outras cidades. E isso realmente provocou uma interrupção nesse processo histórico. E uma das formas de se resgatar esta história é justamente através do conhecimento, através da leitura, através, então, de ouvir as pessoas que conhecem a história ou porque viveram ou porque estudaram esse passado. Nesse grupo, nós temos, por exemplo, um pouco da história do senhor José da Costa. E nós vamos citar aqui pessoas que não foram grandes, ilustres no sentido político, não foram políticos importantes, ou fazendeiros, etc., industriais, pessoas da cidade simples e que souberam dar sua contribuição para esse processo. Eu vou citar aqui o senhor José da Costa por conta do grande número de pessoas que foram lá no post e comentaram e fizeram referências ao personagens, pessoas que, inclusive, parentes ou que foram amigos ou que conheceram o senhor José da Costa. O senhor José da Costa, ele nasceu na cidade de Lausanne, em Portugal, no ano de 1889. Chegou em Cubatão em 1907, na época com 18 anos. Começou sua vida profissional trabalhando no Porto de Santos e convidado a trabalhar na antiga Companhia City, que operava as linhas de bondes de Santos até o Trolinho dos Pilões. Foi operário e feitor, cuidando da manutenção dos trilhos. E enquanto trabalhava muito, economizou cada tostão que ganhou e comprou o seu primeiro sítio em Itutinga, conhecido na época como Cubatão de Cima. Virou agricultor e se especializou no plantio de bananas, mas também enviava para o mercado municipal de São Paulo o produto. Quando não estava cuidando do seu bananal, cortava lenha para a antiga Companhia Santista de Papel, lá no bairro da Fabril, e
inclusive material que era utilizado para nas caldeiras da antiga fábrica para a produção do papel. E ali mesmo, em Itutinga, conheceu sua esposa, Laudelina Rolim, por quem se apaixonou e logo se casou, e dessa união vieram 10 filhos: Alcides José da Costa, Lauro, Conceição, Antônio, Walter, Noêmia, Lourdes, Pedro e Manuel. Em 1946, comprou o sítio de Piaçaguera, onde continuou com as plantações de banana, recebendo reconhecimento de melhor qualidade do estado de São Paulo. Nós sabemos que Cubatão foi um importante produtor de banana. Passou a exportar parte da sua produção para a Argentina e outra parte vendia para a fábrica leonesa, que fazia doce, também para exportação. Sempre com visão empreendedora, o rude homem da terra percebeu logo que no rio Mogi, que cortava a sua propriedade, rolava uma areia lavada de altíssima qualidade para a construção civil. Não perdeu tempo, partiu para a extração manual e logo era reconhecida como a melhor areia da Baixada Santista, sendo usado na construção de todo tipo de imóveis. De uma coisa o senhor Costa fazia questão: sentar em sua sala de jantar, numa enorme mesa, com toda a sua família, e as visitas para saborear as delícias de Dona Laudelina preparava em seu enorme fogão a lenha. Após uma vida de trabalho duro, em 1985, portanto com 96 anos, nos deixou para seu descanso eterno no cemitério de Cubatão. Esse texto foi extraído por meio de uma pesquisa no Arquivo Histórico de Cubatão, que está disponível para quem quiser conhecer. Como eu citei, a vida do senhor José da Costa, um homem simples da terra que soube investir os seus recursos na própria cidade, transformando a cidade num dos grandes produtores e exportadores de banana. E também aqui, como nós vimos no texto, um grande produtor, extrator de areia, responsável pela construção de inúmeros imóveis, não só em Cubatão, como na região. Vendo os comentários dessa postagem, nós percebemos os seus herdeiros, sua família, que até hoje vive na cidade, com muito orgulho desse passado heróico desse personagem da história. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco e depois voltando aí com mais um pouco da vida desses importantes cubatenses. Até já! O Brasil está pronto para retomar o turismo. E você, pronto para reviver o Brasil? Pronto! Para começar, foram mantidos negócios e empregos no setor. E apoio na divulgação da remarcação de passagens e eventos. Prontinho, remarcado. Além de investimento em infraestrutura. Viaje pelo seu país. O Brasil está pronto para o turismo. E você? Pronto! Para o Brasil. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Olá, estamos de volta com o programa Cubatão, Seus Caminhos e Sua História, aqui pela TV Polo. Hoje, retornando a contar as histórias de nossa cidade, a falar um pouco dos personagens que fizeram parte dessa história. Falamos no primeiro bloco do senhor José da Costa, da importância que representou para a economia local, sobretudo na plantação e exportação da banana, que é o símbolo da industrialização de nossa cidade. E falamos também que esses personagens que são retratados no grupo do Facebook chamado Cubatão Caminhos da História, tem atraído a atenção de muitas pessoas que vão lá comentar, conhecer um pouco dessa história. Esses dois personagens que nós estamos citando hoje, o próximo vamos falar agora, foram os que ultimamente tiveram um acesso muito grande em comentários e pessoas que demonstram querer conhecer um pouco mais de nossa história. Falamos então, como dissemos,
do senhor José da Costa. E agora vamos falar um pouco de outra personagem importante, a dona Miquelina Domingues. Dona Miquelina Domingues, ela nasceu também em Portugal, assim como o senhor José da Costa, no dia 15 de maio de 1860. Migrou para o Brasil em 1877, instalando-se aqui em Cubatão. Foi uma mulher dinâmica que muito contribuiu para o progresso cubatense, em virtude das inúmeras atividades que exerceu. Dedicou-se inicialmente à criação de gado, usando como pastagem o local onde atualmente está instalada a refinaria Presidente Bernardes. Paralelamente, trabalhava nas áreas de mangue, cortando lenha e colhendo folhas típicas dessa região lamacenta, fornecendo-as para a companhia JB Duarte, que aproveitava para fazer tinturas em virtude de suas propriedades resinosas e aromáticas. Nós já falamos aqui em outros programas sobre a companhia JB Duarte, cujo nome ficou mais conhecido posteriormente como Companhia Anilinas e Produtos Químicos do Brasil, onde hoje está instalado o Parque Anilinas. A fábrica que produzia tinturas e que utilizava como matéria-prima as folhas encontradas abundantemente nos mangues da nossa cidade. Bem, a dona Miquelina, a seguir, ela construiu uma pensão que ficava na Avenida Bandeirantes 89, nome antigo da Avenida 9 de Abril, que só passou a ter este nome quando a cidade se emancipou e elegeu e deu posse ao seu primeiro prefeito no dia 9 de abril de 1949. Então ela construiu essa pensão na Avenida 9 de Abril, naquela época sob o número 89, para fornecimento de refeições às pessoas que trabalhavam na construção da antiga estrada de ferro Sorocabana e da estrada velha do Caminho do Mar, sendo a primeira pousada de trabalhadores e viajantes, tanto que o presidente Washington Luiz, quando da inauguração do Caminho do Mar, ali fez sua refeição e pousada. Foi proprietária do terreno onde funcionava a Companhia Anilinas, hoje ocupado pelo Parque Anilinas. Construiu um pequeno sítio no local onde funcionou o Porto 5, terreno de marinha, desenvolvendo a agricultura da banana e a criação de gado leiteiro, de forma a atender a população cubatense. Ela faleceu no ano de 1966 com 106 anos de idade, deixando 8 filhas, 46 netos, 49 bisnetos e 11 tataranetos. Essa, então, é a história de Dona Miquelina Domingues. Esse texto foi extraído e adaptado do site Novo Milênio, um site aí importante para estudo e conhecimento histórico de nossa cidade, e muito utilizado por estudantes, não só do município de Cubatão, como da nossa região. E a gente aproveita para destacar essa importância que tem esses meios de comunicação, como o site Novo Milênio, páginas que falam sobre a história da cidade e que precisam ser aproveitadas não só por estudantes, mas também como para as pessoas que gostam e se interessam pela história local. Hoje nós citamos especificamente esses dois personagens por causa do grande número de acesso de pessoas interessadas em conhecer um pouco mais dessa história. Nos próximos programas traremos aí mais de biografias de pessoas ilustres, assim como de aspectos da história da nossa cidade. Por hoje ficamos aqui e convidamos para que todos conheçam mais essa história e assistam os nossos programas. Até a próxima!